Priorizar a Sula é burrice. Como eu sou um canal novo e ninguém me conhece, eu sempre tive essa ideia de priorizar a Sula. Esse ano era só a prioridade do Fortaleza. Pro Fortaleza, esse título da Sula seria maravilhoso. Um torneio um torneio continental, um torneio que o Fortaleza ganharia mais visibilidade internacional, um torneio no qual o Fortaleza já estaria na Libertadores, ou seja, você junta tudo e o Fortaleza ganhando esse título é maravilhoso. O Corinthians ganhar essa Sul-Americana, por mais que seja um título continental e uma vaga para a Libertadores, não é a maneira mais correta. E eu vou explicar o porquê. Quando você prioriza a Sula, você está dando um recado de que você vai largar um pouco a mão no brasileiro. Só que quando você explicita isso, principalmente depois da entrevista horrível que o Luxemburgo deu, eu tenho todo o respeito pelo Luxemburgo, tá? Eu gosto muito dele, mas ele tá exagerando em algumas coisas. Quando você assina isso e com gênero, número e grau, você tá correndo um risco muito grande. O Corinthians é muito maior do que a Sul-Americana e muito maior do que um time do que ser um time de Série B. O Corinthians está muito próximo da zona do rebaixamento. O Corinthians perde para o Fortaleza. O Corinthians é massacrado pelo Fortaleza. O Corinthians teve um pênalti no qual o Marinho errou. Teve um lance de gol que eu não sei o que aconteceu. Eu sinceramente não vi o jogo, mas depois eu vi os números. O Corinthians está mal. O time está perto da zona do rebaixamento. E eis que o professor Luxemburgo assina a prioridade para a Sula. Com o time perto na zona do rebaixamento. Vale a pena fazer isso? Vale a pena correr o risco de cair? Vale a pena isso? O time do Luxemburgo chegou a acho que 12, 13 jogos sem perder. E o time vinha realmente alguns jogos mostrando evolução. O time realmente estava jogando bem. Contra o São Paulo, por exemplo, na Copa do Brasil, por mais que ele não tenha jogado tão bem assim, ele venceu o jogo porque teve capacidade para isso. Mas de repente o time entrou num declínio muito grande, desde aquela lapada que ele levou do São Paulo. O Corinthians vem num declínio bastante fervoroso e isso para mim o ápice para mim é um empate com o Estudiantes. O Corinthians jogou absolutamente nada aquele jogo e deu uma sorte danada, mas danada de conseguir a classificação porque tem um goleiro monstruoso chamado Cássio, né? Isso aí não tem como dizer. E esse é um ponto interessante também. Ficar dependendo só do Cássio não vai dar resultado. Ficar dependendo só do Renato Augusto também não vai dar resultado. Então, o Corinthians precisa se coçar e o Corinthians precisa entender que o título da Sul-Americana não chega nem perto de uma continuidade na Série A, tanto em questão financeira quanto em questão prática. E o que o Luxemburgo disse ontem na entrevista coletiva é um surto psicótico e um negócio fora da realidade. O Luxemburgo tá ficando doido. E me espanta o fato de ele ser um cara vivido no futebol, saber da importância de continuar na Série A e dizer a barbaridade que ele disse ontem. Porque ele não nasceu ontem por futebol, né, gente? O Luxemburgo é velho de guerra. Então, assim, priorizar a Sula, na minha opinião, é só o Fortaleza que tem que priorizar. E o Fortaleza, o Fortaleza tá perto do G4 do Campeonato Brasileiro. Olha a campanha que o Fortaleza faz. E você vê o Corinthians em baixa e com o seu técnico assinando um termo que vai priorizar a Sula e não tá preocupado com a derrota pro Fortaleza. Eu, se sou torcedor do Corinthians, eu começo a rezar para ontem, porque se depender do Luxemburgo vai ser difícil.